Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui nesse momento para mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre antropologia, dando sequência, então, aí, aos nossos estudos das escolas antropológicas e dos conceitos antropológicos, da forma como nós vínhamos vindo já anteriormente, ok? Nesta ocasião, vamos falar um pouquinho sobre o antropólogo Franz Boas, certo? Eu já até abordei um pouquinho o pensamento do Franz Boas, quando eu tratei da escola evolucionista, na aula presencial. Nós chegamos de ver um pouquinho do pensamento do Franz Boas, mas agora nós vamos ver um pouco só sobre o Franz Boas mesmo, ok? Bom, é o que nós precisamos saber sobre o Franz Boas. O Franz Boas, ele nasce em 1858 e morre em 1942, certo? Faltando, então, aí 3 anos, né, para encerrar a Segunda Guerra Mundial e iniciar-se a Guerra Fria, certo? Ele é um dos que pertence à Escola Cultural Americana, tá? Então, nós temos aqui um integrante, um representante da Escola Cultural Americana, certo? Lembrando que nós vimos anteriormente a escola evolucionista, o evolucionismo cultural, certo? Que tem como representante Edward Taylor, James Fraser, Lewis Henry Morgan, certo? Esses 3 grandes nomes do evolucionismo cultural, e nós vimos um pouco das ideias principais deles. O Franz Boas, ele surge justamente como uma oposição aos conceitos do evolucionismo cultural. Isso é muito importante. Entendemos que o Franz Boas, ele está respondendo o evolucionismo, porque ele considera que os conceitos do evolucionismo são conceitos errôneos. Ele entende que os conceitos do evolucionismo são conceitos não positivos. Então, ele crê que, na verdade, o método que o evolucionismo usava era um método ruim. E o Franz Boas, ele vai propor justamente uma nova metodologia para se entender, se analisar, se entender, se fazer antropologia. Essa é a grande questão. Nós percebemos que essa discussão do método, da metodologia, ela é importante, ela aparece com uma certa frequência justamente na sociologia, ela aparece na antropologia. Esse é um problema que percorre as ciências, né? Tanto é, nós tínhamos aí, se a gente se lembrar da sociologia, a gente vai ver, por exemplo, Auguste Comte, escola francesa. Auguste Comte, ele tentava propor o que? O mesmo método que se utilizava para ciências exatas, deveria ser o mesmo método que se utilizaria para ciências humanas, certo? Então, veja, ele está dizendo que o mesmo método das ciências exatas é o método das ciências humanas. O Émile Durkheim segue a mesma ideia. O Émile Durkheim, ele vai comprar essa ideia e vai seguir no mesmo caminho. Por quê? Porque o problema da metodologia é um problema sério. Você está estudando a sociedade, o indivíduo, as relações sociais a partir de que prisma, de que perspectiva? Sobre quais pressupostos? Os pressupostos são importantes. Por isso que você tem o filósofo, né, Gadamer, que ele vai dizer que, na verdade, o pressuposto do intérprete, o pressuposto do intérprete é importante para o processo de interpretação. Então, você não pode prescindir dos seus pressupostos. O Franz Boas, então, sabendo da importância do método, da metodologia e tudo mais, ele vai criticar a metodologia do evolucionismo. E qual é a metodologia do evolucionismo? Pergunta para você aí agora. Tenta responder, pensa aí. Qual era o método que o evolucionismo utilizava? Vamos lá, o que você me diz? Talvez você consiga responder, talvez não, né? Vamos ver se você acertou, então, né? Para quem tentou. É um método comparativo. O evolucionismo, ele se utilizava do método comparativo, certo? Então, isso que é muito importante, a gente tem que gravar isso aí. Qual o método do evolucionismo, professor? O método comparativo, tá? O evolucionismo, ele comparava os povos, as tribos, as culturas. E comparava com o quê? Relembrando lá, Europa Ocidental, ó, está no ápice, certo? Está lá em cima, né? Então, é o país mais evoluído aí, certo? Então, veja só, ele dizia o seguinte, que as culturas, os povos, estão passando por um processo de evolução. É essa a ideia do evolucionismo, certo? E essa evolução ela é desigual. Na verdade, eles tentavam explicar a diversidade cultural existente na atualidade, apelando justamente para a variação nesse processo evolutivo da cultura.
há uma desigualdade na evolução cultural. E essa desigualdade é normal, na verdade isso acontece mesmo. Mas só que vai chegar um tempo em que vai se normalizar. Em todas as culturas chegarão ao mesmo nível, mesmo ápice. Aí não vai ter mais diversidade cultural. Teremos uma normalização. Todas as culturas serão iguais, semelhantes, idênticas. Esta é a grande ideia, certo? E, na verdade, o que eles vão dizer? Eles dizem que a Europa Ocidental ela conseguiu atingir esse ápice evolutivo, ela conseguiu atingir o pináculo mais alto. Então, a gente deve olhar para os outros povos, para os outros grupos, para os outros povos e para os outros grupos, a partir desse prisma que é a Europa Ocidental. Então, eu comparo esse grupo aqui com a Europa Ocidental. E aí eu consigo entender como que esse grupo está em relação à Europa Ocidental. Se está perto, então quer dizer que ele está bem na escala evolutiva. Se está longe, então está mal na escala evolutiva. Lembrando que os evolucionistas, eles diziam, principalmente, essa é uma terminologia que o Lewis Henry Morgan, né, criou, dizendo que o processo evolutivo se dá por 3 grandes fases, né? Que é a selvageria, a barbárie e a civilização. Então, em relação à Europa Ocidental, você consegue dizer se esse povo está na selvageria, na barbárie, ou se já atingiu o nível de um povo civilizado, certo? Então, são perspectivas que orientavam os evolucionistas, comparando. Para eles, o importante era comparar. O Franz Boas critica justamente isso. Para entender o Franz Boas, é só pegar esse detalhe. Ele critica o método comparativo. Tá bom? Isso aqui é importante, por quê? Porque com o Franz Boas inaugura-se uma nova forma de ver a antropologia. Então, as ideias do Franz Boas perduraram. A antropologia na atualidade ela é muito influenciada pelas perspectivas que Franz Boas começou a propor aí. Tá? O que o Franz Boas vai propor, então? Franz Boas vai propor aquilo que vai ser chamado de particularismo histórico. Tá? O particularismo histórico. Mas vamos dar uma olhadinha já nele. Antropólogo norte-americano, critica o evolucionismo, não estava interessado nas leis, mas nos processos e na história do desenvolvimento de costumes e crenças. Tá? Então, por exemplo, ele não ficava tentando entender as leis que regem todo o processo evolutivo em todos os lugares, tentando identificar princípios absolutos que regem todas as culturas, de maneira que elas se tornem idênticas e tudo. Não, não é isso que ele quer. Ele quer conhecer a história dos desenvolvimentos, dos costumes e das crenças. E a história de cada lugar, de cada local, porque cada local possui sua história. Já a gente vai chegar nisso aí, tá? Recusou-se a comparar culturas diferentes como parte de um mesmo processo histórico. Então, olha só, o evolucionismo dizia que a história era geral, todas as culturas participavam desse mesmo processo histórico evolutivo, de maneira que elas só possuíam escalas desiguais no processo evolutivo, mas a história abrangia todas essas culturas. E todas elas chegariam ao mesmo lugar. O Franz Boas diz, não, não é assim. Na verdade, cada cultura tem a sua história. E a diversidade cultural não é resultado da desigualdade no processo evolutivo. A desigualdade cultural não é negativa, porque até então se entendia que sim, certo? O bom é quando deixar de existir desigualdade cultural, quando todos atingirem o mesmo nível. Não, ele vai dizer que não, a desigualdade cultural em si ela é boa, é positiva, tá? Nós não temos que lutar para eliminar a desigualdade social. Por quê? Não precisamos fazer isso, ok? Pretendia estudar determinado fenômeno em relação às complexas relações de cada cultura em particular. Então, eu estudo os fenômenos sociais, culturais e quaisquer que sejam, a partir da cultura no qual esse fenômeno se manifesta. Eu não posso estudar esse fenômeno a partir de uma outra cultura, não faz sentido, ele pertence a esta cultura. Se entende ele a partir desta cultura, da perspectiva desta cultura. Então, suponhamos que você quer entender um determinado costume que uma tribo indígena tem ou qualquer outro povo retirado tem. O que você faz para você entender isso aí? Simples. Você se envolve com aquele povo. Você começa a participar da vida deles. Você vai interagir. E aí, ao interagir, ao integrar e tentar entender os costumes a partir da visão deles, você está fazendo aquilo que o antropólogo deve fazer. Você não compara a cultura com a outra cultura. Não, você não faz isso. Isso é errado. Porque aí você cai no método comparativo. E é isso mesmo que eles estão criticando. Tá bom?
Particularismo histórico. Cada cultura segue os seus próprios caminhos, em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Então, você tem agora uma abertura para o multiculturalismo. Você tem múltiplas culturas. Cada cultura tem a sua história, cada cultura tem o seu caminho. Por isso que a ideia é particularismo histórico. Por quê? É simples. O que significa particularismo histórico, professor? Suponhamos que eu pergunte para você isso aí em uma avaliação. Defina particularismo histórico segundo a perspectiva de Franz Boas. O que você vai responder? Você não precisa inventar nada. Você faz uma análise dos termos compostos. Particularismo histórico significa que cada cultura tem uma história particular. Cada cultura possui a sua história particular. Simples assim. Ou seja, se cada cultura possui a sua história particular, então eu não posso entender e interpretar essa cultura a partir de uma outra. Por quê? Porque a história daquela cultura é diferente dessa. Faz sentido? Se essa cultura tem especificidades, características que lhes são próprias, eu não posso tentar entender essa cultura a partir da história de uma outra cultura. Não, porque esta outra cultura, ela teve um caminho diferente. Percorreu um caminho diferente. Então, não posso comparar. Não, porque cada cultura é um mundo em si mesmo. Entende? É como usando a ideia do Leibniz, né? Como se cada cultura fosse uma mônada que se interpreta a partir dela mesma. Você entende ela a partir de si mesma. Não, cara, não dialogue com outras realidades. Não é isso que estamos querendo dizer. Também não estou dizendo que os eventos globais, como crises econômicas, que é de 29, as guerras e outros elementos mais, não afetam as culturas. Afetam, claro, tá? Mas a forma como cada região lida com isso, interpreta, dá significado e sentido a isso aí, a forma como cada povo estrutura a sua realidade, depende de uma série de fatores que compõem a sua cultura. Cada povo tem uma visão de mundo. E a sua visão de mundo é determinada pelos fatores contingenciais que pertencem ao seu grupo. Ok? Então, é isso que o antropólogo deve se atentar. Particularismo histórico, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Como eu já expliquei, o particularismo histórico, né? Na verdade, você percebe que não tem mais falha, não tem mais dificuldade aí, né? Qualquer um conseguiria responder na prova agora. Particularismo histórico também vai receber a alcunha de relativismo cultural. Porque, no fim das contas, o que o Franz Boas está propondo é justamente a relativização, tá, das culturas. Por que relativização da cultura? A cultura é relativa a quê? Relativa em relação ao quê? Na verdade, a cultura é relativa, os valores, vamos usar a expressão assim, cada cultura é relativa umas às outras. Ou seja, os valores que compõem uma cultura são relativos em relação aos valores que compõem outra cultura. Você não pode pegar um valor dessa cultura e comparar com essa aqui, porque os valores são relativos. Cada cultura tem o seu conjunto de valores, sua norma, sua tábua, suas regras, seus princípios. Cada cultura possui os seus costumes, sua forma de dar sentido ao mundo, de interpretar os fenômenos sociais, de posicionar o homem diante das diversas circunstâncias da vida. Cada cultura responde de forma diferente. Tá? Por isso que os valores são relativos, porque cada cultura responde de uma forma, de uma perspectiva diferente. Às vezes, existem elementos que são comuns? Sim, e é isso que o estruturalismo vai afirmar. Quando a gente chegar no estruturalismo, né, Lev-Claude Strauss, né, o pai do estruturalismo, antropologia, Fernand Saussure, pai do estruturalismo na linguística, né, junto com o Roman Jakobson, apesar que o Jakobson pertencia à escola do formalismo russo, mas eles acabaram contribuindo, né, o Saussure e o Strauss acabaram contribuindo para essa escola estruturalista. Né? E o que a gente vai ver no estruturalismo? A gente vai estudar os métodos de análise. Né? Você tem o método sincrônico, diacrônico, que vai influenciar toda a escola antropológica posterior. A gente vai chegar lá, só estou dando adiantada para você já estar preparado para o que vem depois. O estruturalismo diz que nós podemos encontrar elementos que são comuns a todas as culturas. Inclusive, o Strauss ele faz uma análise dos mitos e consegue encontrar elementos que são comuns a todas as culturas, elementos que são que todas as culturas compartilham, né? Ou seja, são elementos de alguma maneira universais. Por quê? Porque eles pressupõem que existe uma estrutura por trás dessa dinâmica cultural e tudo mais, uma estrutura que perpassa todas as construções humanas, como se
vamos usar uma ideia da psicanálise aqui, freudiana, principalmente, né? O inconsciente, é o inconsciente que determina as construções. Então, o inconsciente é um absoluto, por assim dizer. Então, seria mais ou menos isso, mas a gente vai ver isso com mais detalhes aí. É só uma introdução grosseira, tá? Aqui, até cometendo alguns equívocos por definição, justamente pela redução, né? Quando toda síntese ela comete uma série de injustiças. Culturalismo. Nos Estados Unidos, Franz Boas desenvolve a ideia de que cada cultura tem uma história particular e considerava que a difusão de traços culturais acontece em toda parte. Então, você tem, por exemplo, difusão de traços culturais em todas as partes. Ou seja, você vai encontrar inúmeros elementos também sendo fundidos, né? Você vai encontrar, por exemplo, traços de uma cultura se relacionando com a outra e acabando, essa fusão gera elementos novos. Alguns elementos são conservados, outros nem tanto, né? Mas isso acontece com muita frequência. Tá? A gente está vendo isso acontecer direto. Renasce o relativismo cultural e a antropologia estende a investigação ao trabalho de campo. Por quê? Porque os evolucionistas, existe uma acusação muito frequente contra os evolucionistas. Diziam-se que os evolucionistas eram antropólogos de gabinete. Por que antropólogos de gabinete? Porque diziam que os evolucionistas ficavam em seus escritórios, em suas salas confortáveis, estudando os documentos que outras pessoas traziam, né? Os missionários, por exemplo. Os missionários contribuíram para o nascimento da antropologia, porque eles trabalhavam diretamente com esses povos e eles acabavam trazendo os relatos, e os evolucionistas, a partir dos relatos dos missionários, construíam as suas ideias e as suas teorias antropológicas. Então, eles eram chamados de antropólogos de gabinete. Hoje já tem gente que desmente isso, que defende o evolucionismo, diz que na verdade não era bem assim, que muitos deles sim foram no campo e tudo mais, né? Mas verdade seja dita, com Franz Boas a coisa muda mesmo, efetivamente, porque agora o antropólogo é aquele que se envolve, aquele que está lá participando dos costumes, que está na interação. Você percebe que para a antropologia agora, a interação é uma coisa muito positiva. Porque você precisa analisar aquela cultura a partir dela mesma. Você não pode analisar a cultura a partir dos seus valores, ou dos valores de outro povo, porque você cai num método comparativo. Isso é uma heresia para a antropologia. Então, como você faz? Você se envolve com eles. Se envolve com eles. Peço perdão aqui. Ao se envolver com eles, você acaba conhecendo a cultura a partir da visão deles, entendendo a maneira como eles enxergam as coisas. Isso que é importante. O antropólogo não fica de fora, analisando a cultura como se ela fosse um objeto, você analisa de fora. Não, não é assim que faz, funciona. Ele se envolve e vê como que as pessoas enxergam as coisas, como que elas enxergam, interpretam a realidade. É assim que funciona. Tá? Para Boas, cada cultura de cada povo estaria associada à sua própria história. Para compreender a cultura, é preciso reconstruir a história. Então, como que eu entendo essa cultura específica aqui? Olhando para a história dessa cultura, tentando entender qual foi a história dela, fazendo uma espécie de arqueologia, uma genealogia dessa cultura, e busco a história dessa cultura, e entendo essa cultura a partir de sua própria história, a partir dela mesma, e não a partir de uma outra. Tá? Isso aqui, certo, é chamado método diacrônico, mas vai aparecer com mais frequência depois. Quando você reconstrói, busca as construções históricas, então você entende a história a partir dela, certo? Aí, com isso, surge, né, o culturalismo, ou o particularismo histórico, ou alguns que ainda gostam de até usar o relativismo cultural. No fim das contas, não deixa de ser um relativismo, né? Franz Boas, a importância do conhecimento da língua do grupo estudado. Agora, não basta você simplesmente querer estudar o grupo, você tem que conhecer o idioma deles. Como você vai estudar, conviver, se relacionar. E o idioma é um mundo. Cada idioma possui um mundo próprio. Quando você entende o idioma, você entende um pouco do mundo daquele povo. Então, você precisa entender o idioma, aprender o idioma, para conseguir interpretar de forma adequada e correta aquele povo. Então, a partir de agora, os antropólogos eles começam a querer entender o idioma para poder estar ali, né? Entendendo o povo a partir do idioma deles. Diferentemente, por exemplo, do que se pensava até então, né? Acho que não, você não precisa entender o idioma, nada disso, né? Você
a verdade é o seguinte, todas as culturas chegarão ao mesmo nível, chegarão no mesmo lugar e pronto. Não, não é assim, Franz Boas está dizendo. Não funciona desse jeito. Cada cultura tem sua história, cada cultura tem o seu caminho. Quando você vai analisar um povo, Franz Boas está dizendo, você não chega lá e você começa a olhar os costumes dele e você começa a dizer, não, isso é imoral, isso é errado. Não, você não pode fazer isso. Porque você está aplicando os seus valores morais a eles e você está errado, você não faz isso. Porque se você aplica os seus valores morais para aquele povo, para aquela cultura, você está dizendo que os seus valores morais são melhores que os deles. E Franz Boas vai dizer que não, que são diferentes. Não existe cultura melhor, existe cultura diferente. Não existe valores morais que são melhores. Existem valores morais diferentes. Não há verdade. A verdade é relativa a um grupo, a um povo. Essa é a ideia. Tá? Agora, se a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque em nome do particularismo histórico, ou melhor dizendo, sendo mais justo, em nome do relativismo cultural, né, algumas pessoas relativizam a própria vida. E aí é o problema. A relativização de tudo, ela acaba se tornando um ácido tão corrosivo que acaba destruindo a própria sociedade. Temos que tomar cuidado. Há quem diga, inclusive, que o relativismo acaba sendo uma desculpa, né, uma desculpa para a violação dos direitos do homem, da dignidade do homem. Então, quando eu creio, particularmente, isso é uma opinião que eu tenho, né? Ninguém é obrigado a concordar com isso, eu creio que existem alguns limites, das quais nós devemos respeitar alguns limites. Então, por exemplo, você pode até aceitar uma certa relatividade nos valores, mas existem alguns valores que não podem ser relativos. Que é a vida humana, por exemplo. Certo? A vida humana não é um valor relativo. Não pode ser. Não deve ser. É o que Kant dizia, né? Kant dizia que nós usamos coisas e não pessoas. Pessoas nós não usamos, nós valorizamos. Porque pessoas não são coisas, são objetos. Então você não se usa, você respeita e valoriza. É o princípio da dignidade humana. Kant dizia que eu nunca posso usar a minha humanidade ou a do outro como meio. Por quê? Porque ela não é um objeto, ela não é uma coisa, ela é um ser humano. Ela é digna, merecedora de respeito. Então, eu acho que a vida seria uma barreira intransponível. Então, no mínimo, isso não deve ser relativo, segundo o meu entendimento. Então, todas as culturas são importantes, mas a cultura não pode estar acima da vida, porque a gente acaba caindo em problemas, né? Você tem algumas coisas que são, por exemplo, problemas, como na Índia mesmo, né? Onde existia um costume de quando o marido morria, eles também queimavam a viúva viva, né? Na pira funerária do marido. Isso é um problema. Ou alguns esquimós que deixavam seus velhos para serem devorados pelos ursos, porque depois, ao devorar os ursos, eles acabavam dizendo que os anciãos estavam voltando para a comunidade. Ou costumes que tinham em Esparta, e até mesmo em Roma, e esse costume era legalizado pelo direito romano, dentro das 12 tábuas, né? Onde uma criança, se nascesse com alguma necessidade especial, deveria ser morta. Então, isso acontecia com muita frequência. Com o cristianismo, essa prática foi abolida. A própria pederastia também, que era a relação, né, com meninos menores aí, que acontecia na Grécia com frequência, foi abolida também. Então, o que você começa a perceber? Você começa a perceber que, na verdade, existem algumas coisas que a gente não pode aceitar como sendo relativas, principalmente quando diz respeito à vida humana. Tá? Então, essa é uma opinião que eu particularmente tenho. As limitações do método comparativo, né, em antropologia. Então, eu creio que o método comparativo ele errava muito mesmo, justamente por tentar fazer essas comparações e acabava sendo complicado, e também porque acabava demonizando a diversidade cultural. A diversidade cultural é positiva. Nós não devemos lutar contra. Mas, como bem salientei, temos que ter cuidado também para não assumirmos os argumentos de forma acrítica. Né? Comprar todo o pacote. E você acaba comprando coisas que você não gostaria porque você não criticou, não fez uma crítica. Nós temos que fazer um exame crítico sobre tudo aquilo que estamos defendendo. O método histórico, então, buscar as causas que levam à formação dos conceitos, a partir da história da cultura, né? O estudo detalhado dos costumes em sua relação com a cultura total, então você pode comparar os costumes em relação com a cultura total, mas sempre prezando pela história da cultura daquele povo e tudo mais. Investigação de sua distribuição nas tribos vizinhas. Mais uma vez aqui, então, voltando para o relativismo cultural, para a gente encerrar isso aqui. O que é importante é o seguinte, tá? O que a gente precisa entender, você e eu, todos nós precisamos entender é o seguinte, é que para o método
de Franz Boas para o particularismo histórico, tá? Ele vai, de alguma maneira, eliminar a ideia do etnocentrismo. Lembra que a gente já falou um pouco do etnocentrismo? Etno, de etnia, considerar o meu grupo como se fosse do centro. Não tem mais isso. Tá? Não tem isso. Por quê? Porque o particularismo ele rompe com as hierarquias. Você não tem hierarquia inferior, superior. Você não tem isso. Não há juízo de valor de fato de fora, juízo de valor de fora ou de fato. Não existe mais isso. Você julga tudo a partir da estrutura das leis internas daquela cultura. Certo? Não tem hierarquia para dizer que um é inferior, outro é superior, não há. Tá bom? Aqui, com o particularismo histórico, que você tem uma valorização da alteridade, ou seja, do outro, da outra cultura, da diferença. A diferença é prezada, ela entra agora no cenário, aparece no cenário como algo extremamente positivo. A diferença ela ganha um destaque excepcional na perspectiva do Franz Boas, tá bom? Justamente porque vai rejeitar o quê? O etnocentrismo, o eurocentrismo, tá? Há uma afirmação da alteridade, a diferença ela passa a ser estruturante agora, a diferença ela pertence ao método, né, por assim dizer. Você tem o fim das hierarquias, tá bom? Você não julga mais a cultura a partir de outros valores, não tem mais isso. A ideia do relativismo cultural está associada à concepção de evolução cultural multilinear, tá? Então a evolução cultural é multilinear. Por quê? Porque ela não é simplesmente linear, ela é multilinear, ela tem vários caminhos, entendeu? Então existem inúmeros caminhos, cada cultura possui a sua história, o seu caminho, a sua maneira, e você deve buscar para a cultura entender os seus caminhos, a sua maneira, entendeu? É justamente isso que o Franz Boas critica o evolucionismo, porque ele dizia que era linear. Todas as culturas possuem uma evolução cultural linear, não é assim, tá bom? Para Franz Boas, a antropologia deveria fazer a reconstrução da história dos povos ou regiões particulares, comparar a vida social de diferentes povos cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Veja só, você vai comparar a vida social de diferentes povos cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Tá? Isso que é muito importante. Porque senão você vai achar que isso aqui é o método comparativo. Não é. Porque o método comparativo tinha um padrão absoluto para todas as culturas. Aqui não. Aqui você compara povos diferentes cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Onde você encontra uma semelhança. Só isso. E você não compara para emitir juízo de valor. Tá? Você não compara para dizer esse aqui é superior, aquele é inferior. Não. Você compara simplesmente para entender mais. Para conseguir implementar mais elementos para sua análise. Só para isso. Diferentemente do que o evolucionismo fazia. Na onde que nas análises do evolucionismo havia um juízo de valor bem claro ali. Certo? Isso é muito importante que a gente entenda. Tá? Para a gente conseguir fazer uma análise interessante dele, né? do Franz Boas, é bom que a gente entenda esses elementos, essas particularidades aí. Bom, tendo isso em mente, então, você já consegue ter vários conceitos aí que fica fácil para você definir depois, tá? Conceitos como particularismo histórico, método comparativo, etnocentrismo, eurocentrismo, alteridade. Lembrando que eu disse que o método etnográfico é um método valorizado pela antropologia, é o método de se estudar os grupos, né? O método de se estudar as etnias, os grupos, a partir de seus próprios valores, sua própria história. Esse é o método etnográfico, que se usa com muita frequência. Não confunda o método etnográfico com o etnocentrismo, são duas coisas distintas. Tá? Não confunda, porque senão pode se tornar um problema depois, tá bom? Características principais aí do método do particularismo histórico é justamente o fim das hierarquias, tá? A valorização de cada cultura, da história particular de cada cultura, a entendimento dos princípios, valores, costumes a partir da história da cultura enquanto tal, certo? Você não faz juízo de valor a partir de comparações com outros povos e tudo mais, isso acaba também. A afirmação e a valorização da alteridade enquanto princípio estruturante da existencialidade humana, tá? A valorização da diferença, um princípio importante para a progressão, né, da própria sociedade, inclusive, são elementos que a gente pode destacar aí, tá? Tendo isso em mente, você consegue resolver qualquer problema que vier por aí, tá ok? Meus amigos, é isso aí, um abração, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, e aí no próximo momento a gente volta a se reunir aí para continuar tratando desse assunto que é tão importante, tá ok?